Fala pessoal, estou aqui de volta para a gente dar continuidade ao nosso estudo de análise combinatória, né? Na primeira parte da aula aí nós já vimos aí muita coisa importante para você, já conhecemos a permutação simples, a permutação com repetição, o princípio fundamental da contagem, né? Falamos também sobre o arranjo. Agora nessa volta a gente já vai resolver mais uma questão para você trabalhar um pouquinho mais o arranjo e aí a gente vai prosseguir com as nossas próximas técnicas de contagem, né? Lembrando, né, tudo isso que a gente está vendo são técnicas que vão te permitir contar de forma mais rápida. Em vez de sair listando todos os casos, você usa essas técnicas para chegar lá no total de casos de um jeito mais rápido, tá? Vamos seguir então? Olha essa primeira questão aqui na tela. A Agatha é decoradora e precisa atender o pedido de um excêntrico cliente. Ele, o cliente, exige que uma das paredes do quarto de sua filha seja dividida em uma sequência de 5 listras horizontais, pintadas de cores diferentes, ou seja, cada uma de uma cor. Sabendo-se que Agatha possui apenas 8 cores disponíveis, então o número de diferentes maneiras que a parede pode ser pintada é igual a... Veja que nós temos 8 cores disponíveis para pintar 5 listras horizontais, cada uma de cada cor, cores diferentes, uma de cada cor. Olha só, isso aqui é um caso de arranjo por quê? Né? Primeiro, a ordem das cores faz diferença? Eu tenho 5 listras. Eu pintar a primeira listra de verde e a segunda de amarelo, ou eu trocar essa ordem, a primeira de amarelo e a segunda de verde, faz diferença? Faz, né? Uma organização é diferente da outra. Então, a ordem é relevante. E por que arranjo não é permutação? Porque veja que eu tenho 8 tintas diferentes, 8 elementos que eu posso usar, né? 8 cores diferentes, para 5 listras, ou seja, para 5 posições. Eu tenho mais elementos do que posições. Tá claro para mim o que? Que vai sobrar elemento aqui. Eu vou ter que deixar algumas cores de fora, eu vou escolher só 5 das minhas 8 cores, né? Então, é um problema de arranjo. Eu já mostrei para você que problemas de arranjo você não precisa de fórmula, você resolve usando o seu princípio multiplicativo. E é o que eu vou fazer aqui, e na sequência eu mostro como é que você faz com a fórmula também, caso você seja do tipo que gosta de resolver as coisas com fórmula. Vem na tela comigo. É o seguinte... Eu tenho, né, então, 5 listras, né? São as 5 posições. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Essas são as 5 listras, cada uma delas eu tenho que pintar com uma cor diferente. Então, a primeira listra eu tenho 8 cores disponíveis, ó, qualquer uma das 8. A segunda lista eu não posso repetir a cor da primeira, tenho 7 possibilidades. Na terceira lista eu tenho 6 possibilidades, porque eu não posso usar as que eu já utilizei. Já usei 2 de 8, né? Sobram 6. Na quarta lista, 5 possibilidades. Na quinta listra, 4 possibilidades. Qual o total que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Olha, 5 vezes 4 me dá 20. 20 vezes 6, 120. 120 vezes 7, 840. Falta fazer o 8 vezes 840. Vou fazer aqui, ó, 840 vezes 8. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 4 é 32, vai 3. 8 vezes 8, 64, mais 3, 67. 6.720. Então, eu tenho 6.720 formas de pintar tudo. Daria tempo de contar a mão na prova? Com certeza não, né? Gabarito aqui na alternativa C. Isso aqui eu disse para você que é uma questão de arranjo, né? Como é que você resolveria usando a fórmula de arranjo? Olha, eu estou diante de um arranjo de 8 elementos, que são as minhas 8 cores, em 5 posições, 5 listras que eu preciso pintar. Como é que eu calculo um arranjo de 8 elementos em 5 posições? 8 fatorial, dividido aqui ó, pela subtração, 8 menos 5 fatorial. Quanto que dá isso?
Em cima, 8 fatorial. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Embaixo, 8 menos 5 é 3, né? Então, aqui eu tenho 3 fatorial, que é o 3 vezes 2 vezes 1. Posso cortar esse 3 vezes 2 vezes 1 com esse 3 vezes 2 vezes 1 aqui? O que me sobra? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Veja que me restou isso aqui, que é exatamente esse cálculo que nós já fizemos e que nós já sabemos que o resultado é o 6.720. Então, dá para fazer com a fórmula do arranjo? Dá, né? Se você prefere usar a fórmula de arranjo, dá para fazer com ela. Não tem dificuldade alguma, é uma questão de preferência mesmo. Bom, vimos aí, né, com essa questão aqui a gente sedimentou o conhecimento de arranjo, vamos resolver mais exercícios para frente, tá? Mas agora eu quero passar para a combinação. A combinação, pessoal, é a mais importante de todas essas técnicas que a gente já viu, porque ela é muito cobrada em prova, tá? Muito cobrada mesmo. Então, tem que conhecer a combinação, você precisa conhecer a combinação, precisa saber identificar quando que você pode usar a combinação e, identificado isso, como utilizar a combinação, tá? Quando você vai usar a combinação? Qual a informação fundamental para você? Quando a ordem dos elementos não fizer diferença. Quando a ordem faz diferença, você usa, quando a ordem é relevante, né? Você usa permutação com repetição, usa arranjo. Agora, quando a ordem não faz diferença, aí você vai lembrar de usar a combinação. Quando que isso vai acontecer? Eu citei lá no início da aula, né, o caso da dupla. Olha, eu quero montar uma dupla sertaneja. A dupla Leandro e Leonardo. É diferente da dupla Leonardo e Leandro? Não é diferente, né? São os mesmos dois cantores. A ordem que eu apresento eles não faz diferença, né? O que interessa, quando eu formo uma dupla, o que interessa não é a ordem dos elementos. O que interessa é quais são os integrantes. Os integrantes é o Leandro e o Leonardo. Então, a ordem não faz diferença, e sim os integrantes. Quando você estiver diante de uma situação como essa, que vai ser muito comum quando você for formar uma equipe, um grupo de profissionais, uma comissão de profissionais, quando você for formar uma dupla, um trio, nessas situações a ordem não faz diferença. E aí você vai lembrar de combinação. Mas vamos entender como é que a gente usa a combinação. Vem na tela aqui comigo. Como eu falei para você, a combinação é usada quando a ordem não é relevante e ela serve para formar agrupamentos, para formar equipes, para formar comissões, para formar duplas, né, trios e assim por diante. Então é para isso que a gente usa a combinação. A gente quer formar grupos que tenham P elementos e eu tenho um total de N elementos disponíveis. Por exemplo, se eu quiser saber o número de duplas sertanejas que eu posso formar a partir de 5 cantores, eu tenho aqui, ó, N é igual a 5 cantores disponíveis. Eu quero formar agrupamentos de que tipo? Duplas. Duplas são agrupamentos que têm P igual a 2 integrantes, né? Então, eu tenho N igual a 5 elementos, quero formar grupos com 2 elementos cada. Sabendo disso, eu posso jogar na fórmula da minha combinação. A combinação de N elementos em grupos de P elementos, ou seja, a combinação de 5 elementos em grupos de 2, é igual a... Isso daqui é uma outra forma de escrever isso daqui, tá? Você vai ler... Quando você olhar para essa situação aqui, ó, isso aqui é basicamente você vai ler combinação de N elementos em grupos de P elementos. É a mesma coisa. A fórmula mesmo que você tem que decorar é essa aqui, ó. N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Vamos usar essa fórmula? Combinação de 5 elementos em grupos de 2. Eu já sei que o 5 é o meu N e o 2 é o meu P.
Isso vai ser igual a n fatorial, tá? N fatorial, 5 fatorial, dividido por p fatorial, 2 fatorial, vezes n menos p fatorial, 5 menos 2 fatorial. O que eu tenho aqui? 5 fatorial dividido por 2 fatorial. 5 menos 2 é 3, né? 3 fatorial. Olha, tenho 120 dividido por 2 vezes 6, né? Lembrando que o 3 fatorial é 6. Quanto que dá isso aqui? É 120 por 12. Isso aqui me dá 10. Então, eu tenho 10 possibilidades aqui de formar uma dupla com os meus 5 cantores disponíveis. 10 possibilidades usando a formulazinha da combinação. Essa fórmula, embora ela tenha essa cara meio esquisita, é interessante que você guarde ela, tá? Essa fórmula da combinação, ela é um pouquinho mais complexa que as outras, mas é interessante que você guarde ela, porque em uma ou outra questão, é mais raro, mas acontece, é interessante que você saiba a fórmula mesmo para você utilizar. Mas em 99% das questões, você não vai perder tempo usando essa fórmula. Você vai usar um jeito mais fácil, um pouco mais facilitado de calcular combinações sem se preocupar com essa fórmula. Vem na tela aqui para você ver. É o seguinte, como é que é o seu cálculo facilitado, então, da combinação? Você vai fazer o seguinte, a combinação de n elementos PAP, em vez de usar aquela fórmula, você vai desenvolver os primeiros p fatores de n e dividir por p fatorial. Que bagunça é essa aqui? Olha, suponha que você queira fazer combinação de 5, 2 a 2. Como é que eu faço combinação de 5, 2 a 2? O 5 é o meu n, né? E o 2 é o meu p. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver os primeiros 2 fatores do 5 e vou dividir por 2 fatorial. Quais são os 2 primeiros fatores do meu 5? Meu 5 fatorial é o 5 e depois o 4. Tá aqui os 2 primeiros. E eu vou dividir por 2 fatorial. 2 fatorial, que é simplesmente 2 vezes 1, né? 2 fatorial, 2 vezes 1. Quando dá isso, 5 vezes 4 é 20, por 2 me dá 10. Veja que esse cálculo é bem mais simples do que esse cálculo daqui, né? É bem mais fácil esse segundo cálculo do que o primeiro. Então, guarde isso, tá? Como é que você faz? Vamos olhar outros exemplos. Combinação de 7 elementos em grupos de 3. Como é que eu faço isso daqui? Eu vou desenvolver os primeiros 3 elementos do meu 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5. E vou dividir por quem? Pelo 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Olha, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Corta isso com isso. Fica 7 vezes 5, que é 35. O gabarito está aqui. Então, para fixar, né? Combinação de 8 elementos em grupos de 4. Quanto que dá isso aqui? Eu desenvolvo os primeiros 4 elementos do 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E divido por quem? Por 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que dá isso aqui? 3 vezes 2 é o mesmo que 6. Corto isso aqui. O 4 com 8 eu posso simplificar. No lugar do 8 fica 2, né? Aí vai ficar 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 7 é 70. 70 é o nosso gabarito. Então, o cálculo da combinação ele fica muito mais rápido quando você usa essa regrinha de desenvolver os primeiros fatores e dividir pelo p fatorial. Agora, outra coisa que pode ainda simplificar alguns dos seus cálculos de combinação é você usar essa outra propriedade aqui. A propriedade diz que a combinação de n elementos PAP
é o mesmo que a combinação de n elementos em grupos de n menos p. Como assim? Suponha que você queira fazer a combinação de 5 elementos, 5 não, vamos pegar um número maior, de 6 elementos, 4 a 4. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer a conta direto aqui, olha, combinação de 6, 4 a 4, desenvolve os 4 primeiros termos do 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Divide pelo 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não é um cálculo tão difícil, mas tem uma forma mais fácil de você fazer. É usar essa nossa propriedade, olha, combinação de n, que é o 6, PAP, que é o 4, isso é o mesmo que a combinação do mesmo n, 6, em grupos de n menos p. Quanto que é n menos p? 6 menos 4, 2. Então, a combinação de 6, 4 a 4 é a mesma combinação de 6, 2 a 2. Veja que sempre, ó, isso aqui vai ser a soma, né? Ó, 4 mais 2 vai dar o 6, tá? Combinação de 6, 2 a 2 é muito fácil, né? Desenvolve os dois primeiros fatores do 6, divide pelo 2 fatorial. Fica só esse pedacinho, fica um pouco mais fácil, né? Corta aqui com aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Então, você tem essa outra forma de fazer o seu cálculo. Vamos pegar outro exemplo aqui. Suponha que você queira fazer a combinação de 7, 5 a 5. Quanto que é a combinação de 7, 5 a 5? Segundo a nossa propriedade, isso aqui é igual à combinação do mesmo 7 em grupos de quanto? 7 menos 5, 2. Isso vai ser simplesmente 7 vezes 6, ó, os dois primeiros fatores, dividido pelo 2 fatorial. Ó, 2 com 3 aqui fica 3, 21. Então, fica bem mais fácil fazer desse jeito, né? Só mais um último para garantir que você compreendeu. Combinação de 9, 8 a 8. Combinação de 9 e 8 a 8, pessoal, é o mesmo que a combinação dos mesmos 9 em grupos de 9 menos 8, que é 1. Isso é o quê? Primeiro fator do 9 fatorial é 9, dividido por 1 fatorial, que é simplesmente 1. Isso aqui vai me dar 9, tá? É exatamente 9. Olha esse exercício aqui comigo. Jair tem 8 primos, dos quais irá convidar 5 para um jantar em sua casa. Ocorre que 2 dos 8 primos só podem ir ao jantar se forem juntos. O total de escolhas diferentes dos 5 convidados que Jair pode fazer para o jantar é igual a... Veja o seguinte, o Jair tem 8 primos. Desses 8 primos que ele tem, ele pode convidar 5, né? E ele pode convidar aqueles 2 primos que só vão juntos ou não convidar eles, né? Então, o Jair tem duas possibilidades aqui, ó. O Jair, ele pode convidar os primos que vão juntos, ou ele pode não convidar aqueles 2 primos que vão juntos. E aí você tem o seguinte, se o Jair convidar os 2 primos que vão juntos, esses 2 aqui já estão escolhidos, ele só tem mais 3 escolhas, né? São 5 pessoas ao todo que ele tem que escolher, então ele só tem 5 escolhas. Ele dá 5 escolhas, ele já tem 2 primos que ele escolheu, ele precisa escolher só os últimos 3. Os últimos 3 primos que ele precisa escolher, ele vai escolher de um total de quantos? Olha, ele tem 8 primos. Tirando aqueles 2 que sempre vão juntos, sobram 6 primos, né? Então, desses 6 primos aqui, ó, ele precisa escolher 3 para irem lá no jantar. Então, basta ele fazer a combinação dos 6 primos que estão sobrando em grupos de 3, e a gente vai ter aqui o total de primos que ele vai chamar. A outra possibilidade é ele não convidar nenhum daqueles 2 primos que só podem ir juntos. Se ele não convidar nenhum, dos 8 primos sobram apenas 6,
Só que desses 6, ele vai ter que chamar 5 para irem no jantar. Então, ficou a combinação de 6, 5 a 5. Veja aí se você compreendeu as duas situações que você tem. Combinação de 6, 3 a 3 e combinação de 6, 5 a 5. Por que você tem esses dois casos, né? Veja que nós precisamos considerar que, olha, tem dois primos que só vão juntos. Então, ou os dois vão juntos, e aí só falta escolher mais 3 pessoas das 6 que sobraram para irem no jantar, ou nenhum daqueles dois primos vai, e aí eu tenho 6 primos sobrando, dos quais eu tenho que escolher 5. Perceba que a ordem de escolha dos primos não faz diferença. Eu chamar o primo A e o primo B para irem no jantar, ou eu chamar primeiro o primo B e depois o primo A ordem de escolha dos primos não faz diferença. É por isso que eu estou usando combinação e não permutação, arranjo, nada desse tipo. Porque nesse caso aqui, o que interessa é quais primos eu estou chamando e não a ordem dos primos que eu estou chamando. E aí, volta aqui na tela. Nós temos o seguinte, ó. No caso onde eu convido os dois primos que sempre vão juntos, sobre eles eu nem preciso falar mais nada, eu preciso me preocupar com os outros 3 primos que eu vou chamar. Combinação de 6, 3 a 3, isso é quanto? 6 vezes 5 vezes 4, ó, primeiros 3 fatores do 6, dividido pelo 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá quanto? Corta isso com isso, porque é tudo 6, fica 5 vezes 4, que é 20. Combinação de 6, 5 a 5. Pela nossa propriedade, isso aqui é o mesmo que a combinação de 6 em grupos de quanto? 6 menos 5, 1. 6, 1 a 1 é o 6 dividido por 1, que é simplesmente 6. Então, eu tenho 20 possibilidades aqui, 6 possibilidades aqui, num total de 26 possibilidades. Tenho isso, ó, na alternativa B de bola. Alternativa B de bola. Então veja se você compreendeu, né? A gente trabalhou aqui com as dois cenários possíveis. Um cenário possível, que era convidar os dois primos, e aí faltava só chamar. Quanto a eles, já era certo que os dois iam, então só precisava saber quais seriam os outros 3 primos que iriam participar do jantar. E o outro cenário, que era eu não chamar nenhum daqueles 2 que sempre vão juntos, e aí eu teria 6 primos disponíveis para escolher 5. Como a ordem não faz diferença, tudo combinação, tá? Tudo em cima de combinação aqui. Bom, vamos dar sequência aqui, pessoal, ver mais uma questãozinha. Essa aqui caiu no ISS da capital do Rio de Janeiro. O departamento técnico de uma construtora imobiliária tem 10 técnicos de nível superior, sendo 7 engenheiros e 3 arquitetos. Quantas equipes técnicas distintas podem ser formadas por 2 desses técnicos, com a participação de pelo menos um engenheiro em cada equipe? Olha só, eu tenho então 7 engenheiros e 3 arquitetos. Eu tenho 10 pessoas ao todo, né? E aí, eu quero formar uma equipe com 2 pessoas. Formar uma equipe, a ordem das pessoas faz diferença? Não faz. Se a ordem das pessoas não faz diferença para formar uma equipe, eu já sei que eu estou diante de um problema de combinação. Formar equipes de 2 pessoas. E a minha equipe, ela tem que ter pelo menos um engenheiro em cada equipe. Eu preciso ter pelo menos um engenheiro na equipe. Veja se você compreende o seguinte. Tem 2 formas de você resolver exercício, nós vamos explorar as 2 aqui, tá? Primeira forma de resolver o exercício é formar grupos. Como eu tenho que ter pelo menos um engenheiro, eu posso ter uma primeira situação a trabalhar, que é ter exatamente um engenheiro. E claro, se eu tenho um engenheiro, eu tenho que ter um arquiteto, né? Porque são 2 pessoas na equipe. Então, ter um engenheiro e um arquiteto na minha equipe. Qual a segunda possibilidade que eu tenho? Ter 2 engenheiros na equipe. Então, repare que
para atender à condição do enunciado, que é de ter pelo menos um engenheiro na equipe, eu posso ter equipes com um engenheiro ou equipes com 2 engenheiros, né? Eu só não posso ter equipe com 0 engenheiros, que fosse uma equipe formada só por arquitetos. Mas uma equipe formada só por engenheiros não tem problema, segundo o enunciado. Vamos calcular cada um desses casos? Vem na tela. Trabalhando, então, cada um dos casos separadamente. Olha, o primeiro caso que eu tenho, eu preciso escolher um engenheiro. Quantos engenheiros eu tenho disponíveis? 7. Então, quantas possibilidades eu tenho para a casinha aqui do engenheiro? Tenho 7 possibilidades para o engenheiro. E o arquiteto? Tenho 3 arquitetos. Então, se eu vou escolher só um, eu tenho 3 possibilidades, né? Veja que isso aqui é a mesma coisa, pessoal, de combinação dos meus 7 engenheiros 1 a 1, afinal só vou escolher um, vezes a combinação dos meus 3 arquitetos 1 a 1, porque eu também só vou escolher um arquiteto. Isso aqui me dá 7 vezes 3, que é 21. Então, eu consigo formar 21 duplas tendo um arquiteto e um engenheiro. E as duplas com 2 engenheiros? Com 2 engenheiros, eu vou fazer a combinação dos meus 7 engenheiros em duplas, né? Combinação de 7 engenheiros, 2 a 2. Isso você sabe que é 7 vezes 6, os 2 primeiros fatores, dividido por 2 vezes 1. 2 com o 6 me dá 3 aqui, ó, 7 vezes 3, 21. Então, veja que eu tenho 21 duplas contendo um engenheiro e um arquiteto. Tenho 21 duplas com 2 engenheiros. Como esses 2 casos me interessam, e veja que eles são mutuamente excludentes, né? Se eu tiver um engenheiro e um arquiteto na dupla, eu certamente não terei 2 engenheiros, e vice-versa. Eles são mutuamente excludentes, eu vou somar os 2, eu chego em 42 possibilidades que me interessam. O gabarito está aqui, ó, na alternativa E. 42 possibilidades de formar uma equipe com um engenheiro, com pelo menos um engenheiro. Sabe, quer ver uma outra forma de resolver esse tipo de exercício? É legal que você conheça as duas, porque às vezes uma é mais conveniente do que a outra. É o seguinte, você pode fazer, olha, as duplas com pelo menos um engenheiro, sabe quais são elas? As duplas com pelo menos um engenheiro são o total de duplas menos aquelas duplas que têm somente arquitetos. Somente arquitetos. Veja se isso faz sentido para você. Olha, as duplas que têm pelo menos um engenheiro são o total de duplas que eu posso formar com todas as pessoas, menos aquelas que não me interessam. Se eu pegar o total e tirar as que não me interessam, sobra as que me interessam, né? Se eu pego o total de duplas que eu posso formar e tiro as que não me interessam, que são aquelas duplas formadas somente por arquitetos, aquelas duplas que não têm nenhum engenheiro, o que sobra dessa subtração? Justamente o que me interessa, as duplas que contêm pelo menos um engenheiro. Então, essa é uma outra forma de você resolver que pode ser mais interessante em várias questões, tá? Vem na tela aqui para a gente fazer isso. Olha, então, as duplas com pelo menos um engenheiro, que é o que me interessa, vai ser: qual é o total de duplas que eu possa formar? O total de duplas que eu posso formar com 10 técnicos é a combinação dos meus 10 técnicos 2 a 2. Esse é o total. Menos quais são as duplas que não me interessam, as duplas formadas apenas por arquitetos? Eu tenho 3 arquitetos, então seria a combinação dos meus 3 arquitetos 2 a 2. Então essa subtração é o que vai me dar o meu resultado, né? Como é que vai ficar? Ó? 10 2 a 2 é 10 vezes 9 dividido por 2 vezes 1. Menos, combinação de 3, 2 a 2, é 3 vezes 2, dividido por 2 vezes 1. Quanto que dá essa minha subtração? Olha,
O 2 com o 10 me dá 5, 5 vezes 9 é 45, menos. Esse 2 corta com esse 2, fica somente 3. 45 menos 3 dá quanto? 42. Veja que, de novo, eu cheguei na mesma resposta. A alternativa é. Então, guarde essas duas possibilidades de abordagem. Uma forma de você resolver esse tipo de questão é você calculando direto os casos que te interessam. Duplas que tenham um engenheiro, duplas que tenham 2 engenheiros. Mais do que isso não vai ter porque é dupla, né? Dupla é só 2 pessoas, então no máximo vai ter 2 engenheiros. E a outra possibilidade é calcula o total e subtrai o que não te interessa. Isso é útil em questões onde é mais fácil calcular o que não te interessa do que calcular o que te interessa mesmo. Então, às vezes é mais fácil você calcular o total e subtrair o que não te interessa do que você ir direto calculando o que é interessante para você. Vamos dar sequência? Vem na tela aqui comigo. Olha essa daqui, questãozinha 2017, ó, novinha para a gente resolver. Num restaurante self-service, são oferecidas 10 opções de alimentos, dentre eles 3 tipos de salada. De quantas maneiras um cliente pode montar um prato contendo 5 alimentos, sendo que dentre eles esteja pelo menos um tipo de salada? Olha o que nós queremos. Nós temos 10 alimentos, queremos escolher 5. E a gente quer que pelo menos um tipo de salada esteja dentro. A gente quer pelo menos um tipo de salada. Veja se você acompanha o mesmo raciocínio da questão anterior. Olha, os pratos com pelo menos uma salada, os pratos com pelo menos uma salada é o quê? É o meu total de pratos que eu posso escolher, menos os pratos sem salada, concorda? Os pratos sem nenhuma salada. Veja se isso aqui fez sentido para você. Os pratos contendo pelo menos um tipo de salada é o meu total de pratos possíveis, menos os pratos que não me atendem, os pratos que não têm nenhuma salada. Esse exercício aqui, pessoal, já adianto para você, tá? O examinador fez esse exercício aqui pensando em você resolver desse jeito. Porque qual é o outro jeito de você resolver? Olha, eu tenho 3 tipos de saladas possíveis, né? Então eu poderia calcular todos os casos contendo uma salada, todos os casos contendo 2 saladas no meu prato e todos os pratos contendo 3 saladas no meu prato. Porque todos esses casos me interessam, né? Porque em todos eles eu tenho pelo menos um tipo de salada. Quando eu tenho 1, quando eu tenho 2 ou quando eu tenho 3 tipos de salada, todos eles me interessam. Então veja que eu teria que calcular 3 casos diferentes se eu fosse resolver pelo jeito convencional. Mas aqui não, aqui eu vou resolver desse outro jeito. Eu vou calcular o total de pratos que eu posso fazer, vou calcular o total de pratos que não tem salada. Quando eu fizer a subtração, todos os outros pratos que vão sobrar vão ter pelo menos um tipo de salada. Vamos fazer isso? Vem na tela aqui comigo. Então, os pratos com pelo menos um tipo de salada vai ser o meu total, né? Que é a combinação dos meus 10 pratos em grupos de 5. Afinal, eu tenho 10 pratos e eu quero juntar 5 alimentos desses 10 pratos, menos os pratos que não têm salada. Quais são os pratos que não teriam nenhuma salada? Se eu tenho 10 opções de alimentos e dentre eles 3 são saladas, eu vejo aqui que 7 tipos de alimentos não são salada, são tipos diferentes de alimentos. Um prato sem salada seria uma combinação desses 7 que não tem salada em grupos de 5, porque eu tenho que juntar 5 para formar um prato, né? Quanto que dá então esse meu total aqui? Veja aqui, combinação de 10, 5 a 5, os primeiros 5 fatores do 10 fatorial, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6.
dividido pelo meu 5 fatorial, que é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, menos a combinação de 7, 5 a 5. Combinação de 7, 5 a 5, você sabe que pela nossa propriedade é a mesma coisa que a combinação de 7, 2 a 2, né? Que é 7 menos 5, 7, 2 a 2. Portanto, eu vou fazer essa, que é bem mais fácil, né? 7, 2 a 2 é 7 vezes 6, ou os dois primeiros fatores do 7, dividido pelo 2 fatorial, que é o 2 vezes 1. Quanto que dá essas nossas continhas aqui, ó? Veja que 3 vezes 2 vezes 1 é o meu 6. Esse 4 simplifica com 8, fica 2. O 10 com o 5 fica 2 aqui em cima também. Então, em cima eu tenho 2 vezes 9, que é 18, vezes 2 vezes 7, que é 14. 18 vezes 14, menos o que, pessoal? Olha, o 2 com 6 me dá 3. 7 vezes 3, 21. Tem que fazer essa conta. 18 vezes 14. 18 vezes 14 é 4 vezes 18. 4 vezes 8 é 32, vai 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. 72. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Somando aqui, ó, 2, 15, vai 1. E 2, 252 menos 21, quanto que dá isso daqui? 231. Portanto, o total de pratos com pelo menos um tipo de salada, 231. Tenho isso aqui na alternativa C, que é o nosso gabarito, né? Tá aí, então, mais uma questãozinha resolvida. E eu quero que você perceba isso, né? O que a questão queria que você fizesse aqui? Com certeza o examinador preferia que você seguisse esse caminho aqui. Calcular o total de possibilidades e subtrair as que não te interessam, que no caso são os pratos que não têm nenhuma salada, os pratos formados só pelos outros 7 tipos de alimentos. E aí você teria o que te interessa, que são os pratos com pelo menos um tipo de salada. Então, toda vez que você vê no enunciado de uma questão esse pelo menos um, pelo menos não sei o quê, você pode pensar nesse tipo de resolução. Será que não é mais fácil? Se eu quero pelo menos um, não é mais fácil eu calcular o total e subtrair desse total o que não me interessa? E aí você teria a sua resposta, tá? Vamos seguir? Olha aqui na tela comigo a nossa permutação circular. O que é a permutação circular, pessoal? Permutação circular, assim como na permutação que a gente viu lá atrás, você tem N elementos e N posições. Ó, veja que é a mesma quantidade de elementos e de posições para você distribuir as pessoas, tá? E a diferença aqui é o seguinte, ó, todas as posições, ó, as posições são todas equivalentes entre si. Tá vendo essa mesa? Essa mesa ela tem 5 lugares, né? Esses 5 lugares, ó, no momento inicial, eles são todos equivalentes entre si. Quando você olha para essa mesa, você vê que a gente estava vendo a mesa por cima, né? Com 5 lugares ali. Quando você olha para essa mesa de 5 lugares, você não consegue dar um nome para um determinado banco. Ah, esse aqui é o banco da cabeceira da mesa, esse aqui é o banco da direita da mesa. Você não consegue fazer isso, porque a princípio você não tem nenhuma referência espacial. Em algumas questões de prova, o examinador fala assim, ó, que a mesa tem cabeceira. Se a mesa tem cabeceira, a cabeceira é uma referência espacial. Aí você esquece permutação circular. Você vai pensar na permutação simples. Em linhas gerais, quando você usa uma, quando você usa a outra, tá? Permutação circular você usa quando você não tem uma referência espacial, quando todos os lugares no momento inicial são equivalentes entre si. A permutação simples você vai usar quando você tem uma referência espacial. Isso vai ficar mais claro já no próximo slide. Mas o que eu quero reforçar com vocês aqui é o seguinte, ó, vem na tela aqui. Olha só, eu coloquei aqui uma segunda mesa. Essa segunda mesa,
ela tem as mesmas cadeiras e eu coloquei as mesmas pessoas nela. O que eu quero que você perceba é que essas duas distribuições aqui, ó, são iguais entre si. Então, por exemplo, veja que a pessoa A tem de um lado dela a pessoa B e do outro a pessoa E. A pessoa A aqui, ó, tem de novo a pessoa B de um lado e a pessoa E do outro. E isso vai valer para todas as pessoas que estão por aqui. Então, essas duas distribuições são iguais. Simplesmente, quando eu fui dessa daqui, ó, para essa segunda, a única coisa que eu fiz foi dar um giro, ó. Eu dei um giro com todas as pessoas, todas vieram uma posição para frente. E aí eu tive essa minha segunda distribuição. Mas na prática elas são iguais, elas são equivalentes. E como é que eu calculo permutação circular? A permutação circular de n elementos vai ser n menos 1 fatorial. Nesse caso, a permutação circular das 5 pessoas na mesa vai ser 5 menos 1 fatorial, que é 4 fatorial, que você já sabe que é 24. Então, veja a diferença de fazer o cálculo com permutação circular e você fazer com permutação circular e você fazer com permutação simples. Se fosse uma permutação simples das 5 pessoas, seria 5 fatorial, que é 120. Olha a diferença, tá? Então, tem que aprender, né? É uma coisa fundamental para você ser capaz de identificar quando você usa permutação circular e diferenciar dos casos que você usa permutação simples. Para ficar na sua cabeça isso daí, eu quero mostrar 2 exemplos aqui e eu quero que você pense aí em qual deles você vai usar uma coisa e em qual você vai usar outra. Vem na tela aqui comigo. Eu estou vendo aqui na tela, ó, uma mesa com 4 cadeiras, né? 1, 2, 3, 4 cadeiras. Uma mesa com 4 cadeiras. E eu estou vendo também aqui um carro com 4 lugares. Vamos esquecer o lugar do meio, tá? Esquece essa posição aqui. O carro tem 1, 2, 3 e 4 lugares. Então, tanto no carro como na mesa, eu tenho 4 lugares para sentar. A pergunta que fica para você é: onde que eu vou usar a permutação circular e onde que eu vou usar a permutação simples? E por quê, né? Por que eu vou usar um e o outro? É legal você responder, né, esses porquês, você se responder esses porquês aí mentalmente, em voz alta, se você preferir, porque você vai começando a internalizar esses conceitos. Qual é a grande pergunta que você tem que responder para você diferenciar uma situação da outra? Você pode fazer uma pergunta simples. A pergunta é: eu consigo dar nomes aos lugares? Em cada uma das situações, eu consigo dar nome aos lugares? Se você olhar para a mesa, aquelas 4 cadeiras ali, você não consegue dar nome para aquelas cadeiras. Olha, tem uma cadeira aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Só que, poxa, essas cadeiras são equivalentes entre si, não tem nenhuma diferença entre elas. E no carro? No carro eu consigo dar nome. Mesmo sem colocar nenhuma pessoa no carro, eu já consigo dar nome para os bancos. Por quê? Vem na tela aqui comigo. No carro, eu digo, olha, esse aqui, ó, é o banco do motorista. Esse aqui, ó, é o banco do carona. Esse aqui, ó, é o banco que está atrás do motorista. E esse aqui é o banco que está atrás do carona. Então, veja que mesmo sem posicionar as pessoas, eu já consigo dar nomes. No caso da mesa, eu não consigo fazer isso. No caso da mesa, eu só vou conseguir dar nomes depois que eu colocar uma pessoa. Olha só, imagina que na mesa eu vim aqui, ó, e coloquei aqui, ó, o Arthur, tá? Coloquei nessa posição. Nessa não, vou colocar numa que é mais fácil da gente visualizar. Nessa daqui, eu coloquei o Arthur. Depois que eu coloquei a primeira pessoa na minha mesa, aí fica fácil. Essa cadeira aqui passa a ter nome, é a cadeira que está na frente do Arthur. Essa aqui passa a ter nome também, é a cadeira que está à direita do Arthur. E essa passa a ter nome também, é a cadeira que está à esquerda do Arthur. Então, nesse caso aqui eu vou ter que usar uma permutação circular, pois só depois de colocar alguma pessoa é que eu consigo dar nomes. Nesse caso aqui eu vou usar uma permutação simples,
porque eu já consigo dar nomes para os lugares desde o momento inicial. Portanto, nesse caso da mesa, seria a permutação circular de 4 pessoas, que seria 4 menos 1 fatorial, que é 3 fatorial, que me dá 6. E nesse caso aqui, seria a permutação simples de 4 pessoas, que seria 4 fatorial, ou seja, 24. Veja a diferença entre os resultados, né? Então, assim, é fundamental você ser capaz de identificar quando usa a permutação simples e quando usa a permutação circular, tá? E essa manha é muito simples de você utilizar. Consigo dar nomes aos lugares ou não consigo? Permutação simples, permutação circular, tá? Olha essa questão aqui comigo. Eu tenho aqui, ó, uma reunião no Ministério da Fazenda e ela será composta por 6 pessoas, a presidenta, o vice-presidente e 4 ministros. De quantas formas distintas essas 6 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa redonda, de modo que a presidenta e o vice-presidente fiquem juntos? Bom, olhando aqui dá até para saber, né? Dá até para a gente dar nomes aqui para essa presidenta e o vice-presidente. Mas vamos lá, esquece isso daqui e vamos para a questão. A gente tem então, né, e considerando o ano aqui que foi feita a questão, mas vamos lá. A gente tem 6 pessoas para colocar na nossa mesa, né? Veja que é uma mesa redonda. Se é uma mesa redonda, você já vai imaginar aquela situação. Olha, tenho aqui uma mesa redonda com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Tem uma mesa com 6 lugares. Esses 6 lugares, eu não tenho aqui uma referência espacial, concorda? Os 6 lugares, a princípio, eles são equivalentes entre si. Então, já vou pensar em permutação circular. Só que eu tenho uma restrição a ser considerada, né? A restrição é essa aqui, ó. A presidenta e o vice-presidente têm que ficar juntos. Se eles precisam ficar juntos, o que eu vou usar? Aquela minha técnica de juntar os dois em uma pessoa só. Então, no lugar de considerar uma mesa com 6 cadeiras, eu vou considerar uma mesa com 5 posições, na verdade. Eu vou considerar somente 5 posições, porque em uma dessas cadeiras eu considero como se a presidente e o vice-presidente estivessem juntos. Eu vou fazer, então, de início, uma permutação circular desses meus 5 aqui, né? Permutação circular dos meus 5 vai me dar o quê? 5 menos 1 fatorial. 5 menos 1 fatorial, que é 4 fatorial, que é 24. Eu paro por aqui? Eu não posso parar por aqui. Por quê? Eu estou considerando a presidenta e o vice-presidente, estou considerando como uma coisa só. Só que essas duas pessoas, elas podem sempre trocar de posição, né? Pode estar, por exemplo, a presidenta à esquerda do vice-presidente, ou então a presidenta à direita do vice-presidente. Como você pode ter essas duas possibilidades, né, de um lado ou do outro lado, o que acontece? Você precisa lembrar que, olha, esses dois, eles podem permutar entre eles. Então, para cada uma dessas 24 organizações que eu encontrei para as pessoas, a presidenta pode trocar de lugar com o vice-presidente. E aí eu tenho que multiplicar, então, por 2, né? Eu tenho permutando a presidenta e o vice-presidente, eu tenho 2 permutações. Então, eu tenho que pegar essas minhas 24 organizações e multiplicar por 2. É o mesmo que a gente fez lá atrás. Quando a gente junta as 2 pessoas, no final do exercício, a gente tem que multiplicar pela permutação das 2, ou seja, tem que multiplicar por 2. Então, volta aqui na tela, ó. Você vai pegar esse 24 e vai multiplicar por 2, vai chegar em 48 casos. A alternativa D de dado é o gabarito dessa questão. Questãozinha de permutação circular, tá? Vamos ver mais uma? Olha essa daqui. De quantas maneiras podem sentar-se 3 homens e 3 mulheres em uma mesa redonda, isso é, sem cabeceira, de modo a ter sempre um homem entre 2 mulheres e uma mulher entre 2 homens? Ó, essa aqui é uma questão do meu concurso, ó. Receita Federal 2009.
Olha o que nós temos aqui. É uma questão muito interessante essa aqui, tá? Porque, ó, você vai olhar para a mesa, você tem 6 lugares ao todo, né? 3 mulheres e 3 homens. A questão diz que é uma mesa redonda, uma mesa sem cabeceira. Ao falar isso, ela está falando, use permutação circular. A mesa não tem referencial espacial. Só que eu tenho uma restrição. Eu tenho que ter um homem entre 2 mulheres, uma mulher entre 2 homens. Ou seja, eu preciso ir alternando, né? Eu preciso, se eu pensar aqui nos 6 lugares da mesa, ó, algo mais ou menos assim, né? Se eu pensar nos 6 lugares da minha mesa, eu preciso ter, por exemplo, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem e uma mulher. Eu posso começar sentando, por exemplo, primeiro os homens, depois as mulheres, enfim, como você preferir, ou o contrário. Mas vamos pensar nos homens primeiro. Se eu estou pensando em sentar os homens, ó, veja que eu tenho 3 lugares possíveis para os homens. Tenho esses 3 lugares aqui possíveis para os homens. Para eu sentar, então, os 3 homens nesses 3 lugares, pensa comigo, esses lugares, eles têm nome ou eles não têm nome? Você vai pensar, você vai me dizer que, olha, esses lugares não têm nome, eles são equivalentes entre si. Então, eu posso fazer uma permutação circular desses 3 lugares aqui para eu posicionar os homens. Essa permutação circular dos homens vai me dar 3 menos 1, né? Fatorial. 3 menos 1 fatorial, que me dá 2 fatorial, ou seja, me dá simplesmente 2. Então, eu tenho 2 formas de posicionar os meus homens. Olha só, aí eu já posicionei os homens. Aqui que vem o grande lance dessa questão. Eu já posicionei os homens, eu já vi que eu tenho 2 formas de posicionar eles. Depois que antes de posicionar os homens, não tinha nenhuma referência espacial na minha mesa. Todos os 3 lugares eram iguais, né? Os 3 lugares que iriam para os homens. Todos os 3 lugares eram iguais, então não tinha referência espacial, por isso eu usei permutação circular para os homens. Só que na hora que eu vou sentar as mulheres, os homens já estão sentados. E aí passa a existir uma referência espacial. Suponha que eu sou um dos homens. Se eu estou sentado nessa cadeira, passa a ter uma cadeira aqui do meu lado, que é a cadeira da minha direita. Passa a ter uma cadeira aqui do meu lado, que é a cadeira da minha esquerda. Então, as cadeiras que as mulheres vão se sentar, elas já possuem nome. Elas já têm uma referência espacial, que são os homens que estão sentados. Por isso, para as mulheres, eu não uso mais permutação circular. Eu vou usar permutação simples, tá? Olha que questão bacana. Ela começava com a permutação circular e terminava com a permutação simples. E sempre fazendo a mesma pergunta. Quando eu vou colocar as pessoas, tenho referência espacial ou não tenho? Na primeira parte, para colocar os homens, eu não tinha. Para colocar as mulheres, eu já tenho referência espacial, que são os homens sentados. Então, como é que fica para as mulheres? Vem na tela aqui. Para as mulheres, eu vou fazer a permutação simples das 3 posições. Ó. Essas 3 posições de mulheres, elas agora têm referência espacial. Vou fazer permutação simples, que é o meu 3 fatorial, ou seja, tenho 6 possibilidades de distribuir as mulheres. No total, qual é o meu total de formas de distribuir as pessoas? 2 para os homens e, na sequência, 6 para as mulheres, que me dá 12 possibilidades, ó. O gabarito era esse, ó, alternativa A, tá? Eu entendo que alguns de vocês tenham ido, por exemplo, para a alternativa B, porque fizeram, na verdade, né, permutação simples, tanto no caso dos homens como das mulheres, mas percebam essa diferença, tá? No caso dos homens, a gente tinha uma situação, né, permutação simples, porque até então a gente não tinha posicionado ninguém. No caso das mulheres, aí a gente teve permutação circular no caso dos homens, mas quando a gente foi colocar as mulheres, permutação simples. Você podia ter feito o contrário, tá? Primeiro eu vou sentar as mulheres, aí no caso das mulheres é que seria uma permutação circular, e depois eu vou posicionar os homens, e aí seria uma permutação simples. Beleza? Bom, pessoal, para a gente dar prosseguimento então, vamos resolver mais alguns exercícios aqui. Eu quero mostrar para você algumas peculiaridades de cada questão aqui, questões que eu selecionei aqui com muito cuidado para você, tá? Volta na tela aqui comigo. Olha essa daqui. A tabela a seguir
mostra a pontuação obtida pelas 5 empresas que participaram da concorrência pública para a construção das 10 estações de uma linha de metrô. De acordo com as regras do edital de concorrência, somente as empresas com mais de 150 pontos seriam consideradas aprovadas. Além disso, o edital determinava que as 10 estações seriam distribuídas entre as empresas aprovadas proporcionalmente ao número de pontos que cada uma delas obteve. Sabendo que as 10 estações são iguais, o número de maneiras diferentes de distribuí-las entre as empresas aprovadas, de acordo com as regras do edital, é igual a... Repare como essa questão aqui é grande, né? Trabalhosa. E nós temos o seguinte, tá? A gente pode observar que nós temos 10 estações a serem distribuídas, né? E a questão disse que só as empresas com mais de 150 pontos é que seriam aprovadas. Se você olha aqui na tabela, essa empresa e essa empresa fizeram menos de 150 pontos. Então, as empresas aprovadas são só as 3 primeiras, né? São as empresas que foram aprovadas. E a distribuição entre essas empresas, né? Quantas estações cada uma delas vai ficar? Vamos colocar aqui. Quantas estações cada uma dessas 3 empresas aprovadas vai ter? A gente sabe que a distribuição dessas estações tem que ser proporcional, né? A distribuição é proporcional ao número de pontos. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A questão me diz, né, que o total de pontos que essas 3 empresas aqui fizeram, ó, soma isso daqui. O total de pontos que as 3 empresas fizeram foi 1.000. As 3 empresas fizeram 1.000 pontos. Desses 1.000, a empresa 1 fez 500 pontos. Portanto, do total de 10 estações, quantas estações vão para a primeira empresa? Olha, basta você observar o seguinte, daqui para cá tem uma divisão por 100, não é? Daqui para cá, divide por 100 também. Aproveitando para lembrar rapidamente uns conceitos aqui de proporcionalidade, né? 500 por 100 me dá 5. Portanto, a primeira empresa vai receber 5 das 10 estações. Da mesma forma, né? A segunda empresa vai receber 3 das 10 estações e a terceira empresa vai receber 2 das 10 estações, tá? É sempre fazendo proporção, tá? Vamos fazer aqui mais um caso para você entender. Vamos fazer com calma aqui, ó. Olha a segunda empresa. Do total de 1.000 pontos, ela fez 300 pontos. Do total das 10 estações, portanto, ela vai receber uma quantidade aqui que é o total de estações da empresa 2. Você pode fazer multiplicação cruzada, né, igual numa proporção qualquer, mas você pode ver isso, olha, se daqui para cá eu estou dividindo por 100, daqui para cá basta dividir por 100 também. Por isso que a gente chega ali no 3, tá? Portanto, a gente já sabe a quantidade de estações que cada uma das empresas vai receber. As empresas 4 e 5 não vão receber nada, e a empresa 1 vai receber 5 estações, a 2 vai receber 3 e a 3 vai receber 2 estações. Aí o que a gente tem que fazer aqui? Como que a gente tem que continuar a nossa resolução? Olha, eu sei, né, que eu quero saber no final das contas, né, o número de maneiras que eu posso fazer essa distribuição. A gente pode começar pela empresa 1, por exemplo. Olha, eu vou fazer a distribuição da empresa 1 como? A empresa 1, eu tenho um total de 10 estações e tenho que escolher 5 para a empresa 1. Então, a empresa 1, quantas formas eu tenho de distribuir as estações da empresa 1? É a combinação das 10 empresas em grupos de 5, né? Veja o seguinte, por que eu estou usando combinação, né? A empresa 1, ela vai ter que escolher 5 das 10 empresas para ela. 5 das 10 estações, desculpa. Se ela vai ter que escolher 5 das 10, ou a gente vai ter que escolher e entregar para ela 5 das 10 estações, a ordem de escolha não interessa. Se eu der a estação A e a estação B para a empresa 1, ou eu der a estação B e
a estação B e a estação A, essa ordem não faz diferença, né? O que interessa é quais são as 5 estações que nós estamos entregando para a empresa A. Se a ordem não faz diferença, você já sabe que você pode usar a combinação, né? No caso aqui, combinação das 10 estações disponíveis em grupos de 5, porque a empresa 1 vai receber 5. Então, volta na tela, a gente sabe que essa aqui é a quantidade de formas de distribuir estações para a empresa 1. Depois que a gente vai lá, escolhe 5 estações, entrega elas para a empresa 1, ficam sobrando outras 5 estações, né? Eram 10 ao todo. Como eu dei 5 para a empresa 1, eu fico com 5 estações disponíveis ainda. Eu tenho, dessas 5 disponíveis, eu tenho que escolher 3 para dar para a empresa 2. Então, no caso da empresa 2, eu vou combinar as 5 estações que sobraram em grupos de 3, para dar 3 estações para ela. E no caso da empresa 3, eu tenho que dar 2 estações para a empresa 3. Só que, olha, no caso da empresa 3, o que vai acontecer? Depois de eu ter dado 5 estações para a primeira empresa e 3 estações para a segunda empresa, já dei 8 estações. Me sobram apenas 2. E dessas 2 eu tenho que combinar elas 2 a 2. Afinal de contas, dessas 2, na verdade, eu tenho que dar as 2 para a empresa 3, não é? Não tem muita escolha. As 2 que sobraram têm que ir para a empresa 3. Olha o que eu estou fazendo. Eu vi quantas possibilidades eu tenho aqui, ó, para a empresa 1. Na sequência, quantas eu tenho para a empresa 2. E na sequência, quantas eu tenho para a empresa 3. Sabe qual que vai ser o total de possibilidades aqui para mim? Vai ser essa multiplicação, ó. Possibilidades que eu tenho para a empresa 1, vezes as possibilidades que eu tenho na sequência para a empresa 2, vezes as possibilidades que eu tenho na sequência para a empresa 3. Portanto, o total de formas de fazer a distribuição é a multiplicação, combinação de 10, 5 a 5, vezes a combinação de 5, 3 a 3, vezes a combinação de 2, 2 a 2. Vamos fazer isso daqui, ó. 10, 5 a 5 é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, ó, os primeiros 5 fatores, dividido pelo 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 5 fatorial. Vezes quem, pessoal? Vezes os primeiros 3 fatores do 5, ó, 5, 3 a 3, né? 5 vezes 4, vezes 3, dividido pelo 3 vezes 2, vezes 1. E multiplicando ainda pela combinação de 2, 2 a 2 é simplesmente 1, né? Simplesmente 1, ou seja, 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1. Então, dá 1 mesmo. Quanto que dá essas minhas divisões? Vamos lá, ó. Veja que eu posso cortar esse 5 com esse 5. Esse 4 e esse 3 eu posso cortar com esse 4 com esse 3. Esse 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, pode cortar com esse 6 aqui. Esse 2 pode cortar com 8, no lugar do 8 fica 4. Eu fiquei então com 10 vezes 9 vezes 4 vezes 7. Tem mais nada, né? Então, quanto que dá isso? 4 vezes 7 é 28 e 10 vezes 9 é 90, fico com 90 vezes 28. Aí é só fazer a conta, né? 28 vezes 90, ó, 0 vezes 0, 0 vezes qualquer coisa é 0, né? 9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 2 é 18, 18 mais 7 é 25. Isso dá 2520. 2520. 2.520 formas de distribuir. Gabarito na alternativa C. Pessoal, questãozinha um pouquinho mais complicada mesmo, né? Ela é mais complicada que o normal, porque ela já começa ali com um cálculo de proporcionalidade que você precisava fazer, né, para distribuir as 10 estações proporcionalmente aos pontos de cada um das empresas que concorreram. Mas depois disso ainda tem esse desafio, né? Tudo bem, 5 estações para a primeira empresa, 3 estações para a segunda e 2 estações para a terceira.
e aí eu preciso fazer a distribuição. Aí você pode observar, olha, é um trabalho sequencial. Primeiro eu combino as 10 empresas em grupos de 5, para dar 5 empresas, as 5 estações da primeira empresa. Depois eu combino as 5 que sobraram em grupos de 3 para resolver o problema da segunda empresa. E depois eu combino as 2 que sobraram em grupos de 2 para resolver o problema da última empresa. Tá? É desse jeito que você faz essa distribuição sequencial aí. Questãozinha legal para a gente treinar. Melhor treinar ela aqui, né, do que ver ela pela primeira vez na prova. Vamos dar sequência? Olha mais essa questão aqui, ó, caiu no ISS do Rio de Janeiro. O departamento de vendas de uma imobiliária tem 8 corretores, sendo 5 homens e 3 mulheres. Quantas equipes de vendas distintas podem ser formadas com 2 corretores, havendo em cada equipe pelo menos uma mulher? Então veja que eu tenho 8 corretores ao todo, eu quero formar equipes de 2 e eu quero que cada equipe tenha pelo menos uma mulher. O que eu já falei para você desse pelo menos aqui, ó? Eu poderia fazer o meu cálculo assim, olha, eu vou calcular as equipes que tenham uma mulher e um homem, vou calcular as equipes que tenham 2 mulheres. Essas são as equipes que têm pelo menos uma mulher. Posso fazer esses 2 casos? Posso, né? Como é que ficariam esses 2 casos? Equipes somente com mulheres, com 2 mulheres. Basta eu combinar as minhas 3 mulheres em duplas. Equipes com uma mulher e um homem. Como é que eu escolho a mulher? Mulher, eu tenho que combinar as 3 mulheres disponíveis em grupos de 1. Isso aqui dá simplesmente 3. E, ó, multiplicação, eu tenho que combinar os meus 5 homens em grupos de 1. Isso dá simplesmente 3 vezes 5. Isso aqui vai me dar 15. E esse aqui, 3, 2 a 2, é o mesmo que 3, 1 a 1. Isso aqui me dá 3. Então, veja que eu teria 15 aqui, teria 3 aqui. Por que eu somo? Por que eu não multiplico? Porque são casos excludentes. Eu tenho um homem e uma mulher, ou então eu tenho 2 mulheres, ou vira soma. Isso aqui vira 18, seria o meu gabarito, está aqui na alternativa D. Mas qual é o jeito que eu acho legal que você aprenda a fazer? Eu acho interessante você fazer o seguinte, olha, quais são os casos que tem pelo menos uma mulher? Os casos que tem pelo menos uma mulher é o meu total, menos os casos que eu tenho só homens, não é isso? Os casos que tem pelo menos uma mulher é o total de duplas que eu posso formar, menos as duplas que só tem homens. Desse jeito aqui, como é que ficaria? Qual o total de duplas que eu posso formar? É a combinação do total de 8 corretores em duplas, menos somente homens. Os grupos que têm somente homens é a combinação dos meus 5 homens eu vou combinar os meus 5 homens em duplas, né? Esses são os grupos que eu não quero, pegando somente homens. Quanto que dá isso daqui? 8, 2 a 2, 8 vezes 7 sobre 2 vezes 1, que é simplesmente 2, menos 5, 2 a 2, 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1, que é simplesmente 2. Simplifica aqui, ó, fica 4, simplifica aqui, fica 2. 4 vezes 7, 28, menos 5 vezes 2, que é 10. Quanto que é 28 menos 10? É 18. Mesma resposta. Então, você pode fazer desse jeito ou pode fazer desse outro jeito aqui. É interessante que você saiba sempre fazer dos 2 jeitos, né? Que você saiba calcular os grupos, os casos separadamente, uma mulher e um homem, 2 mulheres, mas que você saiba esse outro método. Pelo menos uma mulher é o todo, menos os casos que não tem nenhuma mulher, os casos que somente tem homem. As 2 formas de resolver podem ser úteis para você. Vamos ver mais uma? Vem na tela aqui comigo. Essa aqui caiu para fiscal do trabalho. O departamento de vendas de uma empresa possui 10 funcionários, sendo 4 homens e 6 mulheres. Quantas opções existem para formar uma equipe de vendas de 3 funcionários, havendo na equipe pelo menos um homem
e pelo menos uma mulher. De que forma eu posso resolver isso daqui? Quais são as possibilidades de solução? Se eu quero uma equipe com pelo menos um homem e pelo menos uma mulher, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o total de equipes que eu consigo formar e subtrair o que não me interessa. O que não me interessa? As equipes que somente têm homens, porque tem que ter pelo menos uma mulher. E também não me interessa as equipes que têm só mulheres, porque a equipe tem que ter pelo menos um homem. Então, pegando o total, subtraindo o que não me interessa, eu chego na minha resposta. Como é que fica, então, essa minha resposta aqui? As equipes, então, com pelo menos um homem e pelo menos uma mulher. Qual é o meu total de equipes? Eu tenho 10 funcionários e a minha equipe tem que ter 3. Combinação de 10 funcionários ao todo, em grupos de 3. Menos, quais são as equipes que somente têm homens? Eu tenho 4 homens. Então, as equipes somente com homens teriam combinação de 4 homens em grupos de 3. E somente mulheres? Combinação das 6 mulheres em grupos de 3. Terminando isso aqui, eu mato meu exercício, né? Como é que ele vai ficar então? Combinação de 10, 3 a 3. 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, menos 4 homens, combinação de 4 homens 3 a 3, é o mesmo que 4, 1 a 1, é simplesmente 4. E 6 mulheres 3 a 3, 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que vai dar isso daqui? O 3 simplifica com 9, vira 3. O 2 com 8, aqui fica 4, né? 2 não, aqui fica 4. Portanto, eu tenho 3 vezes 4, que é 12, 12 vezes 10, 120. 120 menos 4, menos 3 vezes 2 vezes 1 é simplesmente 6. E aqui fica 5 vezes 4, que é 20. Portanto, eu tenho 120 menos 4, menos 20. Isso aqui dá 96. 96 está aqui na alternativa C de casa. 96, alternativa C de casa. Veja que você sempre pode então resolver desse jeito. Você pega o total e subtrai o que não te interessa e você tem a sua resposta. Você pode fazer assim ou você pode fazer de outro jeito, que é considerar todos os casos. Olha, pode ter a minha equipe um homem e 2 mulheres? Pode. Pode ter 2 homens e 1 mulher? Também pode. Então, eu posso calcular as possibilidades aqui, 2 homens e 1 mulher, né? As possibilidades de um caso, as possibilidades do outro. E aí eu somo isso aqui tudo, né? Eu somo isso aqui tudo. Então, vamos dar sequência. Espero que você esteja compreendendo, né? Eu estou aproveitando para resolver mais alguns exercícios aqui com você, porque a análise combinatória é assim, pessoal, tem que fazer muito exercício para essas coisas irem entrando no sangue, os métodos, as fórmulas, a lógica mesmo de estruturar os problemas. Você vai fazer isso resolvendo muito exercício mesmo. Vem na tela aqui comigo, tem mais uma questão legal aqui, questão cobrada aqui na Receita em 2012. Na prateleira de uma estante encontram-se 3 obras de 2 volumes e 2 obras de 2 volumes, dispondo-se, portanto, de um total de 10 volumes. Essa questão tem uma redação esquisita, mas é isso mesmo, tá? 3 obras de 2 volumes e 2 obras de 2 volumes. O exercício podia ter falado, tem 5 obras de 2 volumes, mas ele quebrou assim porque ele quis. Assim, o número de diferentes maneiras que os volumes podem ser organizados na prateleira, de modo que os volumes de uma mesma obra nunca fiquem separados, é igual a... Olha só, se a gente tem aqui, a gente quer saber as formas de organizar tudo na prateleira, né? Só que a gente quer que os volumes de uma mesma obra nunca fiquem separados. Então, como eu tenho 5 obras ao todo, eu vou ter que colocar aqui, cada uma das minhas 5 obras, uma do lado da outra. E aí, veja o seguinte,
dentro de cada uma das minhas 5 obras, né, dentro de cada uma dessas minhas 5 obras aqui, ó, eu vou permutar os volumes que nós temos aqui dentro. Quais são os volumes que eu tenho? Eu tenho sempre 2 volumes dentro de cada obra, né? Aqui dentro eu tenho 2 volumes em cada uma delas e eu posso permutar esses volumes entre si. Veja que dentro de cada obra eu vou permutar 2 volumes entre si e entre as obras eu vou permutar as 5 obras entre si também. Então, ó, eu vou ter que multiplicar a permutação das minhas 5 obras entre si pela permutação dos 2 volumes que eu tenho dentro de cada uma das minhas 5 obras. Ó. Permutação de 2 volumes em cada uma das minhas 5 obras. Veja que são 2 coisas que são feitas, né? Entre as obras eu permuto permuto as minhas 5 obras entre si, mas os volumes têm que ficar juntos, só que eles podem trocar de ordem. Então eu permuto os 2 volumes de cada uma das minhas 5 obras. São as coisas que eu posso fazer. Com isso eu vou ter o quê? Permutação de 5 é 5 fatorial, que é 120. Permutação de 2 é sempre 2, né? Então, ó, vai ficar tudo 2 aqui. Quanto que vai dar essa minha conta? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, é 2 à quinta, é 32. Fica 120 vezes 32. Quanto que dá isso aqui, ó? 120 vezes 32. 2 vezes 120 é 240 e 3 vezes 120 é 360. Essa soma dá 0, 4, 8 e 3. 3.840 é o gabarito dessa questão, tá? 3.840 está aqui na alternativa B de bola, então. Então, veja o que essa questão aqui tinha de diferente, né? Você tinha 2 permutações a serem feitas. Você tinha 5 obras, que você ia permutar elas entre si, e a cada vez que você permuta as obras entre si, dentro de cada obra, você podia permutar os volumes daquela obra entre si. Então, você podia fazer as 2 coisas e precisava considerar tudo isso, tá? Como essas coisas são independentes entre si, ó, são sucessivas e independentes, a permutação das obras independe da permutação dos livros dentro de cada obra, você sai multiplicando tudo, princípio multiplicativo mesmo, tá? Veja mais uma aqui comigo. Olha na tela essa questão aqui, uma questão interessante também. Considere as 4 letras A, C, G e T formando pares de letras nos quais A só forma par com T e C só forma par com G. Então, A só forma par com T, C só forma par com G. Indique quantas sequências distintas de 3 pares ordenados de letras e com repetição podem ser formados. Olha só, pessoal, o que acontece aqui nessa nossa questão? A gente quer formar sequências distintas de 3 pares, né? Sequências distintas, tá? E se eu estou querendo formar sequências, veja o seguinte, a dupla TA é diferente ou é igual à dupla AT? Será que é diferente ou igual? É só você pensar comigo, olha essa sequência aqui, ó, AT, TA, AT. E olha essa sequência aqui, AT, AT, AT. Essa sequência é igual ou é diferente dessa? É diferente, né? Essa troca de ordem aqui, ó, ela é importante quando eu estou formando uma sequência. A sequência é como se fosse uma fila, né? Uma sequência ordenada, ó. A ordem das letras faz diferença, sim. Portanto, eu não posso considerar somente o AT e o CG. Eu tenho que considerar o CA, o TA e o GC. Tem que considerar que eu tenho esses 4 grupinhos, ó. Eu tenho esse grupinho, esse e esse. E com eles em mãos, com esses grupinhos em mãos, eu vou formando as minhas sequências, né? Eu vou formando a minha sequência usando esses grupinhos. A minha sequência vai ter 3 pares, um par,
2 pares, 3 pares. Para o primeiro par, eu tenho qualquer uma dessas 4 possibilidades. O segundo par, como pode ter repetição, para o segundo par eu também posso usar qualquer uma das 4 opções. Para o terceiro par, qualquer uma das minhas 4 opções também. Então, é 4 vezes 4 vezes 4, isso dá 64 possibilidades. Gabarito aqui na alternativa E. Pessoal, a grande sacada dessa questão aqui, né, que você precisava observar para não errar uma questão como essa, era você perceber o seguinte, era você perceber que a ordem das letras no par fazia diferença. O próprio enunciado falou, ó, nós vamos formar sequências com pares ordenados. Então, a ordem dos pares fazia diferença. Sabendo que a A só forma par com T, eu tinha que pensar no AT, mas eu tinha que pensar no TA também, porque a ordem faz diferença. Da mesma forma, o GC, o CG, eu tinha que pensar nessa mudança de ordem também. Para aí sim eu perceber, olha, na verdade eu tenho 4 tipos de pares diferentes para eu formar as minhas sequências. Tá? Essa era a grande sacada, o que tinha de diferente nessa questão, né? O motivo de eu ter trazido ela aqui para você. Agora eu quero mostrar para você uma questão que a gente vai usar um método para resolver aqui, diferente do que a gente viu até então, mas é um método que pode ser muito útil para você em outras questões de prova também. Fiz questão de colocar esse exercício, né? Para não falar questão, fiz questão de colocar esse exercício aqui nessa aula, porque é um exercício ilustrativo aí de um outro método que você pode ver que, poxa, olha, cabe em uma determinada questão que você está resolvendo. Então vem na tela, olha com muita atenção essa questão. Uma floricultura vende orquídeas de 4 cores diferentes, azul, vermelha, amarela e branca. Aproveitando o Dia dos Namorados, a floricultura resolveu fazer uma oferta relâmpago. O cliente pode escolher 6 orquídeas e pagar apenas por 4 delas. De quantas maneiras diferentes um cliente pode aproveitar essa promoção? Olha o que nós temos, tá? Nós vamos comprar 6 orquídeas ao todo. Para aproveitar a promoção, nós vamos escolher 6. E a gente tem 4 cores possíveis, ó. Vermelha, amarela, vermelha, azul, amarela e branca. Então, quais são as possibilidades que eu tenho de cores para as minhas orquídeas? Pensa comigo. Eu posso levar, por exemplo, todas as orquídeas de uma mesma cor? Posso, né? Posso levar, por exemplo, todas as 6 orquídeas azuis, ou todas elas amarelas, ou todas elas brancas. Essa é uma possibilidade que eu tenho. Outra possibilidade que eu tenho é escolher 2 cores só. Por exemplo, eu posso levar uma branca e 5 vermelhas. Posso levar 2 brancas e 4 vermelhas. 3 brancas e 3 vermelhas. Enfim, comece a observar o tanto de possibilidades que você tem. Você pode ainda usar as 4 cores. Vou levar uma branca, uma amarela, uma vermelha e 3 azuis, por exemplo. E aí você leva 6 também. Então, olha o tanto de possibilidades que existem, né? Para você considerar aqui tudo, eu quero mostrar para você uma técnica que te ajuda a representar todos os casos. Porque no final das contas é o seguinte, o que interessa mesmo para você é, eu preciso de um artifício que me permita representar todos os casos. Se eu tiver uma forma de representar todos os casos, eu consigo matar o meu exercício. Então vem na tela aqui comigo. Olha só, eu tenho 6 orquídeas, né? São as 6 escolhas que eu tenho que fazer. Cada orquídea vai ser uma bolinha dessa. Eu tenho 4, 5 e 6. Eu tenho essas 6 orquídeas aqui que eu tenho que escolher as cores delas. Para escolher as cores, eu vou usar barras para fazer a separação entre as orquídeas de cores diferentes. Por exemplo, suponha que eu coloque essas 3 barras aqui, ó. Essa barra aqui e essa barra aqui. E eu vou falar para você o seguinte, olha, à esquerda da primeira barra estão as orquídeas vermelhas que eu vou levar.
Entre a primeira e a segunda barra estão as orquídeas azuis que eu vou levar. Entre a segunda e a terceira barra estão as orquídeas amarelas que eu vou levar. E à direita da última barra estão as orquídeas brancas que eu vou levar. Nesse caso aqui que eu desenhei para você, eu estou levando como? Eu estou levando 2 vermelhas, 2 azuis, uma amarela e uma branca. Então aqui está uma possibilidade. As outras possibilidades, pessoal, todas as outras, tá? Já adianto isso para você. Todas as outras possibilidades, sabe como que eu consigo encontrar elas? Fazendo trocas nas posições das minhas barras. Por exemplo, se eu pegar essa barra aqui, ó, e passar ela para cá, eu vou passar a estar com uma situação onde eu estou levando apenas uma vermelha, 3 azuis, uma amarela e uma branca. Quer ver uma outra possibilidade que eu posso fazer? Tá vendo essa barra aqui, ó? Essa barra, suponha que eu passe ela para cá. Eu vou passar a ficar com essa situação aqui, ó, que eu estou levando uma vermelha, 3 azuis, 2 amarelas e nenhuma orquídea branca. Eu posso ainda fazer mais isso daqui, ó. Vou passar essa barra, a primeira barra aqui, ó, para o início. E aí eu fico com essa situação, onde eu estou levando 4 orquídeas azuis, 2 amarelas. Não estou levando nenhuma vermelha e não estou levando nenhuma branca. Perceba então que com o auxílio dessas 3 barras, né, e das 6 bolinhas, eu consigo representar todas as possibilidades que eu tenho de levar orquídeas de cores diferentes, de cores iguais, de 2 cores. Então, basta eu ir permutando as 6 bolinhas e as 3 barras, que eu vou ter todas as minhas possibilidades. Percebeu que esse nosso problema aqui das orquídeas, ele virou uma permutação com repetição? Basta eu ir permutando as bolinhas e as barrinhas, e eu vou ter todas as possibilidades possíveis, todos os casos possíveis, né? Então, vem aqui na tela. Você pode fazer o seguinte, ó. A minha solução vai ser simplesmente a minha permutação com repetição desses meus 9 elementos, que são as 6 bolinhas e as 3 barras, com repetição de 6 bolinhas e repetição de 3 barras. Essa é a solução do meu exercício. Olha que viagem, pessoal. Por isso que eu trouxe essa questão, tá? Porque quando você vê outra parecida, você vai saber resolver. Mas provavelmente de primeira seria muito difícil. Essa minha solução aqui vai dar o que então? 9 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 3 fatorial. Isso aqui dá quanto? 9 vezes 8 vezes 7. Aí aqui ficaria vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é o 6 fatorial. Posso parar por aqui. Dividido pelo 6 fatorial vezes o 3 fatorial. Olha, 6 fatorial eu vou cortar com 6 fatorial aqui. Eu fico com 9 vezes 8 vezes 7 dividido pelo 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. O 2 corta com 8, vira 4. O 3 com 9 vira 3. Eu fico com 3 vezes 4, que é 12. 12 vezes 7 é 84. Então, eu tenho 84 possibilidades, gabarito aqui na alternativa D de dado, tá? Pessoal, essa última questão é o grande desafio da aula, vamos dizer assim. É o grande desafio da aula, porque ela foge totalmente do convencional. Esse tipo de questão, na verdade, eu costumo ver, às vezes, até assim, em questão de Olimpíada, de matemática, coisa assim. Mas não é uma questão absurdamente difícil, não é uma questão totalmente de outro mundo, não. É que você precisava conhecer esse artifício aqui. Esse artifício você vai ver que dá para usar em outras situações. Eu só acertei a questão porque eu lembrava desse método que eu já tinha usado no passado em outros exercícios, tá? Não é uma coisa que vai sair espontaneamente de você, da sua cabeça, não. Tá? Talvez até sim, né? Dependendo de cada um de vocês. Mas é uma questão diferente mesmo, tá? Eu quero saber se você
compreendeu o jeito que eu fiz. Se você entendeu que com as 6 bolinhas e os 3 tracinhos dá para representar todos os casos, que bastava, né, uma vez que eu fiz isso, bastava ir permutando as bolinhas e os tracinhos e eu teria a representação de todas as possibilidades de orquídeas e de cores de orquídeas que eu podia levar. Se você compreendeu isso, fazer o cálculo da permutação de 9 com repetição de 6 e 3, isso aí você já sabe, isso aí é muito fácil. O mais complicado aqui era você ter compreendido que, de fato, olha, aquelas 6 bolinhas e os 3 tracinhos me permitem representar todos os casos possíveis. Se você percebeu isso, você provavelmente será capaz de usar essa técnica em outras questões. Então, embora essa aqui seja uma questão de um concurso que não é tão grande, não é tão tradicional, é legal que você marca essa questão aqui, para você ver ela de novo. Daqui mais um tempo, vale a pena você olhar essa questão aqui de novo, ver se você consegue reproduzir sozinho o esquema de bolinhas e tracinhos que eu fiz aqui, tá? Para você ver se realmente você incorporou. Se você não tiver pego, assiste de novo esse pedaço do vídeo, assiste esse finalzinho aqui do vídeo, e aí você vai tentar compreender novamente, vai tentar resolver novamente, tá? Mas guardem isso daqui como um diferencial seu para os seus concorrentes, porque se cai uma questão como essa daqui, ó, muita gente vai errar. Quem acertar uma questão dessa aqui está no lucro, está na frente de muita gente, beleza? Bom, pessoal, então com isso a gente encerra mais essa aula, mais esse bloco aqui de análise combinatória.